que eu falo? Vocês viram, eu penso que vocês viram o jogo que eu vi. Uma equipe que leva um gol aos 3 minutos, né? 3,5. A seguir, tomamos conta do jogo. E depois tivemos algumas, é verdade que não tivemos assim muita profundidade, tivemos posse de bola, mas não tivemos verdadeiramente a ação, remates, jogada. Tivemos muitos remates, mas não perigosos. E no final do primeiro tempo levamos aquele gol de bola parada, ou seja, eles foram 2 vezes no gol, fizeram 2 gols. Então, aí entramos para o vestiário, mostrei para eles que era possível, mostrei para eles que nós tínhamos condições de reverter e mudamos um pouquinho a estratégia, abrimos 2 homens, botamos velocidade do lado esquerdo com a entrada do Paulo Vitor, e ganhamos algumas situações interessantes. Depois, mais uma vez, eles vão outra vez no nosso gol e fazem o terceiro gol. Aí a equipe continuou equilibrada, jogando bem, mas era já um placar muito elástico. Também acho que foi excessivo, pelo que a equipe do Vasco jogou. Nem vou falar sobre o nosso adversário, mas pelo que o Vasco jogou, acho que foi excessivo. Também acho que meus jogadores foram extraordinários, tiveram uma luta, uma determinação, uma entrega, uma garra, nunca entregaram o jogo, lutaram sempre, só por isso estão de parabéns. Estou orgulhoso, a responsabilidade das coisas sempre são minhas, porque os jogadores tentaram e fizeram. Importante dizer que a nossa luta, ela continua. O nosso jogo próximo já temos que nos debruçar nele ainda hoje, porque é um jogo bastante difícil. O Palmeiras ganhou de 1-0 só. Então, temos que buscar coisas novas, situações novas. Foi o que eu falei para os jogadores agora no intervalo. Se alguém tinha alguma coisa mais a dar, eu acho que não. Trabalhamos muito, invertemos posições, demos profundidade, buscamos inversão de jogadores, buscamos a troca de... Mudamos no final, a parte do segundo, colocamos 3 centrais com a vinda do Jean e a abertura dos 2 laterais, conseguimos muitas bolas de linha de fundo, os cruzamentos entravam, mas simplesmente os jogadores não apareciam para finalização. Ficou a história, para mim, um pouco amarga, mas faz parte do futebol. Acho que nós não merecíamos perder com um placar tão elástico. Acho que até não merecíamos perder, e ainda com esse placar, né? Milton, você mesmo falou do Botafogo, teve algumas chances e foi muito fatal, né? Conseguiu aproveitar bem as oportunidades que teve. E na maioria das vezes que o Botafogo chegava assim, com mais perigo, muito cara a cara, os jogadores de ataque com os 2 zagueiros e até com o Martim. Queria que você falasse um pouco da tua percepção do sistema defensivo do Vasco, que tem a defesa mais vazada até agora do campeonato. Como é que você vê? Não é a defesa mais vazada, tem gente mais vazada que nós. É a defesa Depois mais vazada. dos 3 hoje foi a 20 gols sofridos. É a mais vazada. É a mais vazada. Não vejo dessa forma. Se você visse a história do jogo, você vendo o jogo, você falaria que foi justo? Os 3-1? É uma pergunta. Não sei se é tão elástico, mas acho que o Botafogo teve chances mais perigosas, na minha opinião. Claro, opiniões sempre são opiniões, mas não vi dessa forma. Eu vi sim que nós uma equipe que atacava e aí a outra equipe ia uma vez ou outra. Tanto é que, ao meu ver, tirando agora no final do segundo tempo uma bola enfiada, que nós já estávamos nos nossos 3 centrais tentando dar mais largura e profundidade, e uma bola enfiada por dentro dos nossos zagueiros. Depois não lembro de mais nada.
Não lembro de mais nada. Vi sim, no primeiro tempo eles foram 2 vezes só ao nosso gol. Certo também que nós fizemos muita coisa, mas não fomos agudos. Mas não vi o jogo da forma que a senhora viu. Mas respeito o seu ponto de vista, o meu não é esse. Acho que meus jogadores portaram-se muito bem. Vou repetir o que eu disse anteriormente, quando se leva um gol aos 3 minutos e se quer ganhar o jogo, tem que sair para o jogo. Né? E depois, uma falta controversa, levamos o segundo gol. Depois do tempo regulamentar acabado e tal, levamos o segundo gol. Mais uma vez temos que arriscar um pouco mais, porque nós estamos trabalhando numa grande equipe e nós não estamos contentes de perder por poucos, nós queremos ganhar. E passando o discurso que querendo ganhar, a gente tem a probabilidade de saber exatamente das nossas condições, mas tentar. Eu tenho certeza que estava inteiramente ao nosso alcance esse jogo de hoje. Boa noite, Milton. Boa noite. Queria que você explicasse para a gente a entrada do Madison no lugar do Henrique, né? A gente não viu o Madison jogar já há algum tempo, né? E o Henrique me pareceu saiu bem chateado. Não, engano seu. Você sempre vê coisas diferentes, não é verdade? Foi impressão. Foi impressão. Ninguém gosta de sair, seria natural, né? Mas também em relação aos garotos, o Caio e o Paulo Vitor, se você gostou da movimentação deles. Eu gostei. Com a entrada do Madison, o que eu queria mais? Eu queria o que realmente aconteceu. Quando o Madison entrou, eu centralizei o Jean e queria que abri o Nenê e queria que o Gilberto entrasse, o que ele fez por dentro. Muitas jogadas por dentro, com a largura do Nenê e a largura do Paulo Vitor. E a velocidade do Madison. É lógico que o time dele estava com um bloco altamente baixo e não saíram muitas coisas, mas eu fiquei satisfeitíssimo com a entrada do Madison, fiquei satisfeito com a entrada do Paulo Vitor, fiquei satisfeito com a entrada do Caio, até porque o Caio, eu queria que o Caio afundasse junto com o Luiz Fabiano e depois voltasse para buscar essa bola onde ele receberia sozinho, e aconteceu muitas vezes isso. E a equipe cresceu, reagiu, eu estou satisfeito, apesar da derrota, que não é uma coisa que nós estávamos prevendo, gostaríamos que tivesse sido diferente, mas aconteceu, temos que agora assumir as nossas responsabilidades e pensar já no próximo jogo, mas eu fiquei satisfeito com a entrada de todos eles. Milton. É um grupo jovem, são jovens jogadores, nós estamos tentando dar rodagem a esses meninos. O Paulo Vitor é a segunda vez que ele entrou contra o Palmeiras e entrou hoje. O Matheus já é uma realidade, está jogando bem. O Douglas nem se fala. Enfim, nós estamos mesclando os jogadores. Hoje era um jogo também que poderíamos... eu cheguei a pensar na entrada de velocidade com o Guilherme pelo lado esquerdo, mas optei pelo lado direito, a inversão depois no início com o Paulo Vitor no segundo tempo. Enfim, tentamos muita coisa, os jovens estão aí, estamos crescendo, estamos trabalhando dentro do que nós temos, estamos satisfeitos, vamos nos agarrar com unhas e dentes para poder fazermos um campeonato tranquilo, um campeonato seguro, que é o que o nosso torcedor merece. Milton, boa noite. Boa noite. Queria saber de você essa situação que, inclusive, eu estava ouvindo após a partida o Gilberto, teu lateral, falando, já se sentindo incomodado, essa questão do Vasco não está conseguindo pontuar quando não joga dentro dos seus domínios, dentro de São Januário. Como é que você está vendo essa situação? Você já está preocupado? É uma situação que já está pegando o teu elenco, assim, a gente tem que começar a ter uma outra postura, tem que, nem você falou hoje, o Botafogo foi pouco, mas foi produtivo no primeiro tempo. Né? O teu time não conseguiu. Enfim, eu queria saber, dentro dessa sua preocupação, porque o time vai muito bem em casa, mas fora dos seus domínios, está deixando a desejar. O time não é meu, o time é dos torcedores. Eu sou apenas uma peça que está tentando fazer o seu melhor. A equipe ela tem
tem demonstrado alguma instabilidade fora de casa, fora dos nossos domínios. Se podemos relembrar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho atrás, o jogo contra o Grêmio. Nós armamos uma estratégia, a estratégia estava correndo bem, tivemos oportunidades, depois levamos um gol bobo de pênalti e desencadeou depois o último gol aos 48 já do segundo tempo. E depois a nossa equipe ela está em construção, nós estamos trabalhando, fazem 3 meses que nós estamos juntos. Isso não justifica dizer que fora de casa a gente joga bem e joga por causa desses 3 meses. Não. Porque talvez nós estamos pecando em alguns pontos. Eu já tenho alguma ideia em relação a isso, já sei onde é que pode estar o desequilíbrio, e é ali que eu estou tentando encaixar os homens que dê equilíbrio à equipe. Então, nossos jogadores, todos que têm entrado, e os que não têm entrado, e os que estão de fora, todos têm trabalhado muitíssimo bem, não tem absolutamente nada a apontar. É a gente trabalhar mesmo, tentar compactar a equipe mais, tentar fazer as transições, sermos mais letais na hora da finalização. Como disse agora na resposta ali para a Camila, nós tivemos muitos cruzamentos e os nossos jogadores não chegavam nos cruzamentos. Estava só o Luiz brigando dentro da área e o jogador passaram 2 ou 3 bolas ali que, se o nosso externo tivesse fechado, faria o gol. Ou, pelo menos, teria possibilidade para. São circunstâncias, né? Tudo vai bater no mesmo. Aí as respostas vão sempre ser sempre as mesmas. É lógico que nós tínhamos uma expectativa em relação a esse jogo, porque era um jogo que era possível para nós. A equipe do Botafogo é uma equipe boa, aguerrida, lutadora, conheço bem alguns jogadores, conheço bem seu treinador, e é uma equipe que tem um tempo de rodagem, já tem 1 ano praticamente toda junta, com o mesmo treinador, as mesmas ideias, já é uma equipe padronizada. Então, isso tem sua vantagem, não é? Num campeonato tão longo. E ainda contando com a sorte de levar sorte. Não existe sorte. Existe trabalho. Contando com o trabalho deles, que fizeram o primeiro gol de uma forma que nós sabíamos que era. Treinamos isso. Sabíamos que eles buscam a bola e o cruzamento entra com a entrada do atacante, que se posiciona muito bem. Depois, o segundo foi um lance fortuito, uma falta que foi bem cobrada e tudo, mas não creio que seja. Mas o terceiro gol foi o que desmoronou tudo, porque nós estávamos com a ideia de fazermos um gol e buscarmos o empate. Mesmo no 3-0, a nossa equipe nunca desistiu, nunca baixou os braços. Vocês notaram isso também. Então, isso já é uma demonstração de caráter desses jogadores. Nós estamos no início e eu tenho certeza que as coisas elas mudarão. Hoje, até hoje, nesta rodada, nós não ganhamos fora de casa. Mas vai chegar um momento que nós vamos ganhar. E eu tenho certeza absoluta, com esse caráter desses jogadores, com essa disposição, essa vontade que estão demonstrando, o nosso torcedor provavelmente não estará tão triste, porque vislumbra coisas boas, porque existe a vontade, existe a determinação. Depois faltam algumas coisas que com o tempo, com certeza, vamos tentar buscá-las. Ô Milton, minha pergunta era exatamente em cima disso. Você acha que o ponto que dá mais para destacar no Vasco hoje é essa vontade? O time não se abalou nem quando levou o gol aos 3 minutos, quando estava perdendo 3-0, continuou buscando a vitória. Você acha que aquela filosofia que você sempre repete de não ficar tão feliz quando está ganhando, nem tão triste quando está perdendo, está entrando cada vez mais na cabeça dos jogadores? É interessante esse seu ponto de vista. Mas os nossos atletas, eles nunca desistiram. Nós já levamos um gol no começo do jogo, agora, hoje. Já ganhamos o jogo no último minuto, contra o Fluminense. Então, o jogo só acaba quando o árbitro apita realmente. E essa entrega, ela tem que ser, no mínimo, exemplar. Essa é a entrega que eles têm que fazer, porque ninguém é obrigado a jogar muito bem.
Mas lutar, nós somos obrigados. Né? Às vezes você não está num dia bom, pode até não jogar bem. Mas a luta, a entrega, a determinação, vender cara, a derrota, porque é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, é o mínimo que nós temos que fazer. Mostrar para o nosso torcedor que nós temos raça, temos orgulho de defender uma camisa, temos orgulho de defender a nossa entidade patronal, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, representado pelos torcedores. Então, isso que a gente tem que ter o caráter de assumir que nós temos que dar o nosso máximo sempre, mesmo muitas vezes não jogando bem. Respondi a tua pergunta? Milton, com relação a essa questão de não vencer ainda fora de casa, o que você acha que pesa mais em relação a esse equilíbrio que você está tentando buscar? É o lado psicológico? De repente o jogador em casa, em São Januário, com o apoio da torcida, o psicológico fica mais leve, se sente mais à vontade? Você acha que pesa muito essa questão do lado psicológico e fora de casa ainda não encontrou isso e tem o peso de não ter vencido ainda fora de casa? O que você acha que é esse equilíbrio e se de repente tem alguma coisa a ver com a ideia de você achar um sistema de jogo para jogar fora de casa? Não, como é que é seu nome? Juliano, interessante sua pergunta, eu gostei. É assim, o que pode ser importante são características de jogadores, que pode trazer o equilíbrio para a equipe. E mudança de modelo de jogo dentro e fora de casa, chegamos à conclusão em 3 jogos que fizemos, 3 jogos que fizemos, nós mudamos a nossa estratégia de jogo fora de casa. E nenhuma delas deu certo. Então, nós estamos apalpando o terreno cada vez mais. Agora, nós temos a nossa equipe modelo, e depois vamos colocando ela em campo e depois alinhando uma coisa ou outra, até porque não temos tido tempo de trabalhar, né? Mas também não me debruço em cima disso, não acho que seja justificativa. Mas é importante nós ressaltarmos a vontade, a determinação que os jogadores têm, que eu vou bater sempre no mesmo. Eu creio que quando a equipe está mais madura, a gente pode jogar, eu até já disse na coletiva lá em São Januário, que o ideal era você ter 2 formas de jogar em casa e fora de casa com os mesmos jogadores. Vocês lembram disso, né? E nós tentamos mudar agora no último jogo contra a Chapecoense fora de casa, tentamos fazer uma forma, depois tivemos algum percalço durante ainda o primeiro tempo, depois tivemos que mudar, depois levamos um gol. Então as coisas elas tendem a estabilizar com o tempo. Lógico que a importância de nós estarmos equilibrados nas derrotas, ela nos dá um oxigênio maior para podermos pensar aonde poderá estar o problema. Se nós entrarmos no olho do furacão, a gente não consegue pensar, a gente vai rodar junto com aquilo ali e não consegue pensar. Então, o equilíbrio é fundamental. E nas vitórias é a mesma coisa, foi dito ali pela Carol. Bruna, exatamente, desculpa, Bruna, foi dito pela Bruna. E esse equilíbrio é que nós temos que ter. Sabemos que o nosso campeonato é um campeonato longo e que nós precisamos estar equilibrados. Nós não cairemos na 9ª rodada e nem nos manteremos e nem seremos campeões nem iremos para a Libertadores na 9ª rodada. Então nós temos que ter equilíbrio suficiente para estarmos nos preparando cada vez mais com esses jovens jogadores, com esses jovens e outros menos jovens, para a gente ter uma caminhada tranquila, como eu falei há pouco. Milton, boa noite. Boa noite. Em 9 jogos já são 3 gols antes dos 10 minutos de jogo. Você acha que falta desatenção? É um ponto aí que você conversou? Falta de atenção? Isso. Boa pergunta. Os gols, eles para alguém fazer um gol, alguém tem que falhar, né? Ou ter um mérito muito grande, como foi aquele segundo gol lá na Chapecoense, aquele grande gol, né? Que nós vimos, do Arthur.
Aquele malandro foi meu jogador e me fez aquele gol. Mas não, pode ter sido coincidência. Mas importante é que é difícil, é ruim, saímos sempre atrás do marcador, né? A equipe inicia e depois leva um gol logo no início. Se dificulta um pouco a estratégia. Mas ao mesmo tempo a gente olha o lado inverso. O time tem um poder de reação muito bom, trabalha muito e corre atrás. Talvez tenhamos que nos equilibrar um pouquinho dentro desse sentido, fazer com que os jogadores tenham o entendimento de entrarmos ligados e preparados para não levar gol no início do jogo. Mas é um ponto interessante a ser pensado. Obrigado pela dica. Oi. Você de novo? Sempre tem mais uma. Você falou em uma das suas respostas da intenção de observar os jogadores, né? A gente, infelizmente, não pode acompanhar os treinos no Vasco, não consegue observar aqueles que não têm sequência nos jogos, né? Que entram em algumas partidas. E você tem até optado por alguns que não entram sempre. O Paulo Vitor tinha entrado contra o Palmeiras, o Madison ainda não tinha entrado esse ano, outro dia você observou o Evander. É uma maneira sua também com os jogadores de mostrar aquilo que você fala, que todo mundo que está ali no banco tem oportunidade de jogar, e isso tem a ver também com o que você destacou hoje no time, esse modo aguerrido dos jogadores em campo, tem um pouco a ver deles saberem que realmente, se forem bem, vão ter oportunidade e podem estar entrando em qualquer partida. Exatamente. Eu acho isso, o meu ponto de vista é esse mesmo. Todos os jogadores são importantes. Eles se destacam nos treinos. Os treinos são as oportunidades que eles têm de entrar em campo. Ou seja, o jogo deles é o treino. Então, quem treina bem tem possibilidade de entrar no jogo. E a gente tem tido uma resposta boa dos jogadores que estão de fora. O Caio entrou hoje, fez gol. O Manga entrou há jogos atrás, fez gol. Sem contar que o Nenê tinha entrado também, tinha feito gol, o Nenê vinha entrando nos jogos, entrando bem, entrou o Evander no jogo passado, fez uma transição boa, que saiu o gol no segundo, ou seja, nós estamos dando oportunidades. O Wagner ficou fora, hoje voltou aos convocados, ou seja, nós estamos dando oportunidades para todos, só que não se pode jogar todos. A gente está buscando um modelo e uma forma para que os jogadores todos estejam preparados à espera da oportunidade. E a oportunidade, quando chega, entra, jogam bem. O Paulo Vitor fez um bom trabalho hoje, temos outros jogadores que estamos vendo também, temos o Paulinho, que está subindo do Júnior também, está tendo possibilidade de treinar conosco, enfim, tem outros meninos, o Ricardo, enfim, tem garotos que estão, e estão os outros que estão ali também. Hoje eu cheguei a pensar em pôr o Wagner no jogo, mas eu queria que alguém se aproximasse mais do Luiz Fabiano, então optei pela colocação do Caio. E ele fez o gol, não é? Então, é dentro disso mesmo. Todos são importantes. Os que jogam são importantes, os que não jogam, que estão no banco, são importantes, os que estão de fora estão sempre importantes. A primeira fotografia do primeiro dia do campeonato, do primeiro jogo, não são os mesmos que acabam no último jogo. Então, senão não faz sentido ter 30 jogadores, 33 jogadores, né? Se você usa sempre os mesmos. Então, assim é que eles têm que entender que a oportunidade ela será dada. Eu estou dando. Vocês já viram que eu estou dando a oportunidade. Eu tenho o meu time, o time que é tido como modelo. A gente muda uma pecinha ou outra, mas o modelo é aquele. E depois vamos encaixando o que estão melhores. Os que estiverem melhores vão entrando e vão ficando. As oportunidades elas estão sendo dadas. Então, o jogador que estiver preparado, pega o cavalo branco e segue nele. Ok? Boa noite, gente.